Olá, sou a professora Maria Fernanda Virte e a gente hoje vai falar de petição inicial, né? No vídeo anterior, localiza aí petição inicial e principais erros. No vídeo anterior, a gente elencou os principais erros que eu verifico ali da minha experiência profissional trabalhando no judiciário e verificou também os principais erros que os juízes apontam em recente pesquisa que foi conduzida por um advogado sobre o que os juízes pensam das petições iniciais. Bom, pensando em todos esses erros, né, em todas essas questões que a gente às vezes não para pensar, vamos agora tentar analisar aos poucos os erros ali apontados, né? Falamos que um dos erros que a gente comete é usar um modelo universitário de petições, que nos foi ensinado lá na faculdade, e a gente continua aplicando isso cegamente. Vamos pensar, gente, olha, eu me formei, deixa eu pensar, há quase 20 anos, e aprendi o mesmo modelo que todo mundo usa, né? Dos fatos, do direito, do pedido. Eu imagino que antes de mim, muitos outros estudantes também aprenderam. Então a gente está repetindo há décadas o mesmo modelo, uma mesma formatação de petição, sem se perguntar se isso realmente funciona. Já pararam para pensar nisso? Será que esse modelo que a gente usa aí, que a gente criou, realmente é eficiente? Realmente ajuda? É melhor? Quem nunca teve aquela sensação de que o juiz não leu a sua petição? Já tiveram esse sentimento? Eu ouço muito dos meus alunos, que às vezes o aluno vem tirar uma dúvida, a gente diz, né, a jurisprudência que poderia ser usado, o pensamento jurídico que caberia na situação. Aí o aluno fala, mas eu coloquei tudo isso lá, professora, tava tudo lá. A impressão que eu tenho é que o juiz não leu. Quem nunca passou por isso? Todo mundo, né? Agora imagina por que, assim, possíveis causas. Imagine você, que você está do lado de cá do balcão, que você trabalha no judiciário. Então, que você já estudou o que tinha para estudar de direito previdenciário, já fez pós-graduação, já fez cursos de extensão, já foi a congressos, você conhece direito previdenciário, certo? Então, imagina você que todo dia você recebe petições de direito previdenciário, que é o que você tem que resolver. E aí o que você pensa? Bom, só preciso ler os fatos, né? Só preciso ler os fatos, porque o direito eu já conheço, eu já estudei. Então, eu preciso aqui dessa petição extrair fatos. E é ótimo, porque o modelo é todo separadinho, não é mesmo? Então, eu posso pular aquela parte do direito ali e ler só a parte dos fatos. Então, todo aquele trabalho que eu fiz ali no ponto do direito, né, para tentar convencer o juiz, para tentar mostrar para ele as possibilidades, às vezes é um trabalho infrutífero. Porque esquematizando a petição dessa maneira, acaba se tornando muito fácil, né? A gente identificar onde estão os fatos e onde está o direito, e a leitura ser ali um tanto seletiva. Pode acontecer? Claro que pode, né? Então, será que não está na hora da gente mudar essa estrutura? Será que essa estrutura é a melhor mesmo? Que é uma decisão judicial? A decisão judicial se forma a norma jurídica. O que é a norma jurídica? É a comunhão, né, do direito posto, do que já está no ordenamento, com os fatos. Aí a gente resulta dali uma norma jurídica. Então a gente realmente, está escrito isso no Código de Processo Civil, sempre vai precisar da descrição dos fatos e da descrição do direito. Mas, se não for bem nessa posição, se a gente não usar exatamente esse ordenamento dos fatos e depois do direito, pensa aqui comigo. Vou contar uma história, tá? Imaginem vocês que eu conte a seguinte história. Vamos pensar um exemplo. Bom, já sei. Imagine para vocês a seguinte história. Alguém me convida para um passeio no final de semana e eu falo, nos finais de semana eu não posso. Nos finais de semana eu tô sempre com meu filho, porque o pai dele não pega ele no final de semana. Então, os finais de semana eu tô sempre com criança, eu não consigo fazer outro tipo de programação, porque eu fico ali envolvida com a programação dele. Quem ouve eu falando isso vai fazer o quê? Um pré-julgamento. Porque todo mundo faz, né, gente? Somos seres humanos. A gente ouve uma descrição de fatos, o que a gente faz? A gente pré-julga. E aí, o primeiro pensamento que vai vir à cabeça de vocês é qual? Tadinha da professora, né? O pai nem vê o filho, olha. O pai largou o filho. O pai não visita o filho. O pai abandonou o filho. Porque é isso, né? A gente pré-julga.
A gente julga os fatos da maneira como nos convém, né? Da nossa experiência de vida, do que a gente vivencia no nosso dia a dia, enfim, da nossa percepção. Essa Ana não me deu informação nenhuma, só me deu os fatos, não é? Não tem outra coisa para eu pensar que não, que o pai dessa criança não tá nem aí para ela, né? E se eu inverter as coisas? E se eu trouxer para vocês primeiro o direito? Se eu explicar primeiro o cenário possível onde as coisas estão construídas para depois entregar aos senhores os fatos. Vamos tentar inverter a minha história. Bom, o pai do meu filho trabalha como chefe de cozinha. E a jornada de trabalho dele é das 12 horas até as 2 horas da manhã. Ele começa a questão toda, né, do jantar às 12 horas e só termina 2 horas da manhã. E a única folga que ele tem é a partir do domingo, 18 horas, que ele está exausto, e às segundas-feiras. Porque essas são as regras do trabalho dele. Folgas aos domingos a partir das 18 e às segundas-feiras o dia inteiro livre. Então, obviamente, ele não pega o meu filho nos finais de semana. Porque no sábado ele está trabalhando e no domingo ele sai às 18, mas não convém pegar uma criança às 18. Ele já estando cansado e a criança também tendo aula no outro dia de manhã, tumultuaria o dia dela. É melhor pegar a criança na segunda-feira depois da aula. Não é diferente agora? Você não conseguiu pré-julgar. Por quê? Porque antes eu te dei um ponto normativo. Um ponto onde não dava para a gente fazer juízo de valor. Eu contei para vocês quais são as regras do trabalho dele. A gente faz juízo de valor sobre isso? Faz, a gente aceita a norma. E se eu disser que em processo também as coisas podem ser assim? Quando eu trago primeiro os elementos de direito, dizendo, por exemplo, o artigo tal, da lei tal, admite isso, isso e isso, o dispositivo tal admite tais e tais provas em certas situações, e é exatamente o que se demonstrará aqui no processo, onde, como está descrito na norma, o fato é este. Sente a diferença? A gente primeiro apresenta o direito para depois mostrar como os fatos se juntam a esse direito. Quando a gente apresenta o direito, a gente faz o que eu chamo de criar um campo de persuasão, um campo de convencimento. O que quer dizer? Eu primeiro abro a mente, né, do meu leitor, do meu interlocutor ali no judiciário, para receber uma informação que ele não faz muito juízo de valor, que é o quê? As informações que vêm da norma. Aí eu digo sobre a Constituição, ou digo sobre a lei, ou a medida provisória, enfim, a norma onde está regulado o meu direito. Posso ali também trazer a jurisprudência já, né? A lei diz isso, a jurisprudência abarca o conceito e tem afirmado isto e isso. E aí, gente, o indivíduo está mergulhado em um ponto onde ele ainda não faz juízo de valor, ele só recebe a informação porque é uma informação neutra, é norma e jurisprudência, certo? E aí, quando eu conto a ele os fatos, ele está aberto a receber aquela informação. Eu criei ali, gente, um terrenozinho fértil para aquilo ser bem aceito. Né? De repente eu refresquei ali a memória dele com algumas normas que não estavam tão claras, ou trouxe uma alteração legislativa que talvez ele não conhecia, ou uma jurisprudência que também ele ainda não tinha tido intimidade ou havia esquecido. Então eu criei ali, né, na mente dele, todo um campo para receber a informação que eu tenho. Aí agora sim eu apresento as minhas informações, eu conto a minha história, quando o indivíduo está pronto para recebê-la. Né? O modo como a gente conta a história é importante. Ele muda as coisas. Já repararam? Já leram Machado de Assis? Se não leram, leiam, né? Vocês sabem que a gente tem que ler livro jurídico, mas a gente também tem que ler os livros não jurídicos, que isso ajuda muito na construção da redação, na construção do conhecimento, ajuda muito. Já leram Machado de Assis? Machado de Assis, ele é muito descritivo até demais. Ele vai começar a te contar uma história onde tem, por exemplo, duas crianças brincando em frente a uma casa. Ele vai passar as primeiras 10 páginas descrevendo a rua onde essas crianças estão brincando. Descrevendo como são as casas, como é a calçada, como são as árvores, como que tá o dia, como que tá o sol.
E aí você mergulha inteiramente naquele ambiente. E quando ele finalmente te apresenta os personagens e as dinâmicas, é como se você lá estivesse. Lá os visse, eles criam uma vida. É a mesma técnica em petição. A gente cria um campo de persuasão, onde a gente fala de norma, onde a gente fala de direito, onde a gente fala de jurisprudência, para deixar a mente do nosso leitor aberta a receber os nossos fatos. E depois contamos os fatos. E mostramos o como o fato se adequa à norma, né? Mostramos onde que está a relação, onde que eles se misturam. Isso facilita tanto a leitura da peça quanto o seu poder de convencimento, porque você precisa persuadir para você ganhar, certo? Você tem o direito, tá tudo certo, você pesquisou, mas você tem que saber contar a história, né, para que o seu julgador entre também no mesmo universo que você. E aquela estrutura, gente, que fala assim: pretende-se provar o direito aqui alegado por todos os meios de prova cabíveis em juízo. Não faz nenhum sentido, né? Nenhum sentido. É uma construção de modelo. E modelo, claro que tem que ser genérico, né? Porque ele não conhece, o modelo não conhece o caso concreto. Então ele não pode fazer especificação de provas. Mas é óbvio, gente, que não funciona assim, que a gente não pode ajuizar uma petição assim. Se eu preciso produzir provas, eu tenho que explicar que provas eu preciso e por que eu preciso, né? Que provas, né, pretende se demonstrar o direito aqui alegado por meio dos documentos tais e tais, por meio da perícia que vai ser requerida, por meio das oitivas de testemunhas que serão necessárias, né? A gente tem que se livrar daquele modelo universitário ali, que é genérico, né, que funciona para casos em abstrato, e trazer isso daqui para a nossa realidade do processo judicial. Né? O que é o processo judicial e como que ele funciona. Então a gente não pode usar esse tipo de chavão que não funciona, né? Do tipo, de acordo com os documentos juntados na petição, não, gente. Que documentos? Me diga que documentos são. Me diga o que atestam esses documentos. Me explique o valor probatório deles. Né? Lembrem-se que a ideia é sempre trazer persuasão. É trazer o meu leitor para o meu universo. Então eu tenho que facilitar isso, né? E trazer da melhor maneira possível, bem estruturado, deixando bem claro quais são os meus pedidos, na ordem que eu preciso deles, né? Das provas que eu preciso e por que eu preciso delas para conseguir depois configurar aí um cerceamento de defesa, no caso de indeferimento. Então, se você ainda usa o velho modelo dos fatos, do direito, dos pedidos, não é que esteja errado. Veja bem, se você interpor uma petição assim, ela não vai ser indeferida por inépcia. Claro que não vai, né? Não está errado. A questão é, este é o melhor modelo para persuasão? Este é o melhor caminho que você pode tomar para ter êxito numa ação judicial? Ou não, né? Ou podemos adotar pequenas estratégias, pequenas mudanças, pequenas alterações na nossa forma de contar as nossas histórias, de modo a tornar mais possível, né? Com mais chance de êxito uma ação judicial, ele logo no juízo de primeira instância. Ao invés de tentar aprimorar a nossa escrita, o nosso conteúdo nos recursos, por que não começar já desde a petição inicial, com movimentos mais marcantes, mais firmes, mais fortes e com mais poder de convencimento? Fica aí a reflexão e a gente se encontra aí numa próxima aula. Até lá!